a Sandra também, caiu também. Está entrando. Então, vamos lá, vamos começar aqui para a gente não perder muito tempo. Paulo, fala de você, para as pessoas conhecerem, em que você trabalha, qual é o seu projeto. Bem, meu nome é Paulo César, estou na coordenação do Centro de Referência do Homem do município de Duque de Caxias. A gente atua com homens autores de violência, aplicamos a metodologia de grupos reflexivos e o diferencial do nosso trabalho é que nós trabalhamos com homens jurisdicionados ou não. Então, nós temos um espaço que é denominado Centro de Referência do Homem, temos uma equipe de psicólogos, assistentes sociais e advogados capacitados para trabalhar com essa temática. E quando esse centro, esse espaço, ele foi inaugurado, nós começamos a atuar em 3 eixos de ações que vão nortear o nosso fazer. A primeira, responsabilização jurídica, para que esse homem compreenda que violência contra a mulher é crime, sobretudo violação dos direitos humanos das mulheres. Prevenção da violência, mostrando para a população em geral, sobretudo para homens jovens, nas escolas, nas empresas, nos templos religiosos de qualquer credo, nas praças públicas, mostrando para a população que existe forma de resolver os conflitos sem uso da violência, porque a violência é um instrumento que a gente usa para reafirmar a nossa masculinidade, porém, ele tem um efeito meio que bumerangue, podemos assim dizer, ele retorna para nós também, então não é bom utilizá-lo para resolver esses conflitos. E o terceiro eixo, que é mais provocativo, porque quando a gente vai falar de saúde do homem, a gente vai pensar em reduzir a questão do câncer de próstata, né? Como se fosse a saúde do homem fosse apenas uma glândula. Né? Essa glândula próstata é muito importante, precisa ser cuidada, mas ela é apenas uma glândula. Nós temos todo um corpo que adoece e, por conta do machismo, a gente está morrendo muito antes mesmo do câncer de próstata. Morrendo de hipertensão, de cirrose, de tabagismo, de diabetes, doenças essas que a gente pode chamar de doenças comportamentais, deixando as mulheres viúvas, os filhos órfãos e perdendo o melhor da vida. Então, se existe um sexo frágil, a gente pode denominar que o sexo frágil seria o sexo masculino, porque nós somos os que mais matamos e os que mais morremos. E, enfim, esse é o nosso desafio. A gente está vinculado ao Departamento dos Direitos da Mulher, né, aqui do município de Caxias. Temos aqui outros órgãos que compõem essa rede, né, os centros especializados de atendimento à mulher, as patrulhas Maria da Penha, que nós já tínhamos aqui a Guarda Municipal, e agora, a partir de agosto do ano passado, com o decreto do governador, passamos a contar também com a Patrulha Maria da Penha do Batalhão da Polícia Militar. Temos, né, o Judiciário, a Defensoria, DEAN, temos a sociedade civil bem atuante, né, o Fórum de Mulheres, CD Vida, a MAC, entre outras, né, que eu não vou gastar muito tempo aqui citando. Mas que ótimo, que bom. Agora, nominalmente cada um. Então, em síntese, basicamente é isso aí. Bacana, muito bacana mesmo, né? E tem que ser assim mesmo, tem que a gente ir buscando as pessoas, porque é isso que a gente precisa, porque o feminicídio está aí, aumentando, né? Mata mais do que a pandemia, né? Uma coisa assim absurda de quantas mulheres morrem, né, por dia nesse nosso Brasil. Agora, da sua fala, eu achei interessante que eu nunca tinha feito esse link do machismo com as doenças do homem. É verdade, né? O homem tem essa necessidade da criação, já vem com essa crença de que ele é mais forte, ele é maioral. E também achei bacana você se colocar como sexo frágil, porque eu, como mulher, eu não me considero dentro do sexo frágil de jeito nenhum. Não esse é um dos engodos, né? Esse é um dos engodos que o machismo ele vem apregoando, né, a longa data.
E pior que a gente acredita, né? Vai reproduzindo essa falácia, a gente acaba acreditando nisso. Mas na prática isso não se traduz, isso não É se a tal da converte. mentira, né? Muitas vezes confirmada acaba virando uma verdade, não é isso? É verdade. Ganha uma conotação de, mas não é É. verdade. Que bacana, eu também acho, porque mulher, né, cor-de-rosa choque, é mesmo. A gente cata tudo, tem que ter uma força, né? É muito. Mas vamos lá. E você, Sandra, se apresenta pra gente? Boa noite a todas e todos. Desculpa que eu caí, eu perdi um pouco a fala do Paulo, a sua apresentação, Estela, mas consegui Não, retornar aqui nós na. todos, eu também caí. Você caiu também? Eu achei que era problema só com a minha internet. Não, caí também. Fala, querida. Ah, então tá bom. Bom, meu nome é Sandra, eu sou psicóloga, sou daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Como é que fica? Eu vou só fazer um adendo à questão da mudança da lei. No nosso grupo aqui, em Campo Grande, a gente já recebia os homens encaminhados por medida protetiva, né? Então, a juíza da terceira vara, que é uma vara exclusiva de medida protetiva que existe aqui em Campo Grande, que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira, né? Que é uma da primeira casa que foi instalada, foi aqui em Campo Grande. Então, ela já tinha essa prática de encaminhar esses homens na fase de medida protetiva para fazer o grupo. Então a gente já tinha meio que essa prática. Mas, assim, eu penso que essa mudança da lei ela é importante porque ela reforça algo que não é em todos os lugares que funciona, né? Eu sei que tem outros grupos que às vezes atendia esses homens apenas quando já tinha, né, uma execução de pena. Então, isso eu acho que também dá um respaldo melhor para poder fazer esses encaminhamentos, mas também de fomentar que essas práticas de grupos, o próprio acompanhamento psicossocial que consta agora, né, nessa alteração da lei, isso se torne mais efetivo dentro, né, em outros lugares do país, porque o que a gente vê são práticas isoladas, né, de alguns tribunais ou algumas parcerias de executivos de grupos, mas a gente não tem assim algo que funcione em todos os locais, que tenham, né, para fazer esses encaminhamentos, esse acompanhamento, né, desses casos que surgem, do caso do violador. Então eu vejo que isso é um reforço para agora se provocar realmente, se criar uma estrutura para poder fazer esse atendimento, né, virar uma política realmente pública, né, que a gente possa ter centros como o do Paulo em todos os estados, né, em várias cidades, que eu acho que é super fantástico ter, né, esse modelo de atendimento, você saber que tem ali, que está funcionando, não ficar práticas isoladas, né? Eu acho muito bom. Sandra, o interessante é que a lei ela cria esse mecanismo, né, das medidas protetivas, facilitando, né, porque já era uma prática de alguns magistrados. E, assim, especificamente aqui em Caxias, o juiz ele não utilizava justamente porque não estava na lei. Né? Então, ele não o utilizava. A nossa história aqui com os grupos reflexivos, ele inicia-se ainda antes mesmo de ter um juizado. Então, ainda quando os juizados de violência doméstica estavam acoplados ainda aos GCRIMs. Então, como a prática do GCRIM era usar a suspensão condicional do processo, era um recurso, era um mecanismo que os magistrados eles utilizavam. Então, aquele homem ele vinha através desse mecanismo. E, claro, que ele fundamentava, fazia toda uma fundamentação para poder acoplar esse homem dentro do grupo reflexivo através da suspensão. Embora o artigo de número 40 da Lei Maria da Penha veda a aplicação da 9.099 e a suspensão está justamente na 9.099. Mas tem um detalhezinho na Lei Maria da Penha que é interessante, que é o artigo 35. Como você falou assim, seria muito interessante que todos os municípios tivessem isso. Sim, deveriam ter. Mas por uma questão de colocação do verbo, não tem. Então, o artigo 35 diz que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal
poderão criar. Esse verbo aí, né? Poderão criar, no âmbito de suas competências e tal, esses espaços. Aí vai elencar ali uma gama de possibilidades. Dentre elas, o espaço em que a gente iria trabalhar com o homem que estava envolvido nessa situação. E foi através desse artigo que nós encaminhamos o projeto e ele foi aprovado. Então, sinalizando aqui o que o município de Duque de Caxias ele gostaria de fazer. Então, acho que daqui a um tempo, talvez, essa lei, esse artigo, ele possa sofrer uma alteração nesse verbo, né? Em vez de poderá, o verbo deverá, né? O deverão, os municípios deverão, né? Criar esses espaços, porque a prática, embora ela se diferencie em cada região, a gente tem colhido informações de que ela é positiva. No final do ano passado, eu estive na PUC de Minas, num evento promovido pelo governo mineiro, para falar justamente sobre a questão dos grupos e como está dando certo lá. Tem dado certo aqui no Rio de Janeiro. E pela sua fala, Sandra, tem dado certo também no Mato Grosso do Sul. Então, por que não impulsionar e instigar os gestores, quer sejam eles municipais, estaduais, para criar o consórcio, ou em parceria, não sei, mas criar esses espaços para que a gente possa reduzir o número de mulheres vítimas de violência. E aí talvez alguém possa perguntar, mas se ele está vindo pelo judiciário é porque o fato aconteceu. Sim, mas há uma dinâmica estranha dentro desse fenômeno da violência, que são as recorrências. Os casais eles se reencontram novamente, porque tem uma vinculação ainda afetiva. E isso faz com que novos episódios eles surjam. E aí vai se acumulando processos e processos, né? Aquela mulher sendo revitimizada, aquele homem respondendo a novos processos criminais, e esse ciclo não se interrompe. Então, a intervenção dentro do judiciário, ela se faz necessária, e aqui em Caxias, por conta da nossa prática e experiência, a gente percebeu que, olha, a gente precisa alcançar essas pessoas antes mesmo do fenômeno. Entra com a medida protetiva e, quer dizer, muita coisa. E a gente tem o juiz defere a medida protetiva imediatamente, assim que chega. Agora com o processamento eletrônico é mais rápido ainda, e antes a delegacia, são duas aqui em Petrópolis, elas teriam que encaminhar para a gente, fisicamente, a ocorrência, né? E agora, eletronicamente chega, ela vai na delegacia, a mulher faz ocorrência e chega para a gente. E a medida é deferida em menos de 24 horas, vamos dizer. Vai já para os oficiais de justiça para fazer a intimação, para falar para as mulheres que elas receberam a medida e para os homens que eles têm que respeitar essa medida. E tudo muito rápido. Nós temos a sala, até a Fabíola está aqui. Olá, Fabíola. A Fabíola é a psicóloga da nossa sala Violeta. E quando o caso é muito grave, realmente a mulher foi machucada demais. Quando é bem grave, elas são dirigidas para a sala Violeta, com atendimento. A Fabíola faz esse atendimento. De 20 a 30 dias depois, tem a audiência do artigo 16. O juiz vai, os dois comparecem, porque quando a gente dá a protetiva, já sai marcada essa audiência. Aí os dois comparecem nessa audiência e a mulher vai falar se ele está respeitando. Se ela disser que ele não está respeitando, que ele está procurando, que ele está ameaçando, ele é preso em audiência. Dessa audiência, quando não, está ok, mas eu quero continuar com esta proteção. O juiz tem essa proteção e aquela medida protetiva fica aguardando o inquérito chegar, porque aí vem o processo propriamente dito, né? Vem da promotoria de inquérito. Acho que vai cair. Não vai, não. Eu também recebi essa mensagem aqui. É mesmo? Não vai aumentar, vai.
Essa reunião não tem mais limite de tempo. Geralmente... Sério? Não vai cair, então? Acabou o tempo, não caiu, não cai? Não vai cair. Então não vai cair. Não vai cair. Eu só queria complementar o que o Paulo falou, né, em relação aos grupos, mencionar um estudo que foi feito em 2018 pela doutora Graziele Vieira, um livro que ela fez, ela mapeou em todo o Brasil os grupos que existem, né? Eu não sei se ele participou dessa pesquisa, mas ela fez um mapeamento, a maior parte está no judiciário realmente, mas em todo o Brasil existe uma iniciativa voltada para o trabalho com homens, autores de violência, e no Distrito Federal e em todos os estados. E aquele documentário também que foi lançado em 2019, O Silêncio dos Homens, também menciona algumas ações, algumas estão no judiciário, outras não. E eu acho que é importante, né, a gente falar sobre isso, né? Porque a Sandra fala muito bem, com essa questão do artigo, né, da nova lei, a gente vai forçar mais a barra, né? Tem que acontecer realmente. O artigo 35 é um incômodo para mim, Paulo, né? Porque esse verbo, do jeito que ele está colocado, né, esse poderão, ele não vai acontecer, né? Então, talvez agora lá, com essa mudança, que a gente vai precisar encaminhar realmente as pessoas, a gente vai ter mais centros de referência, né? Como o Paulo tem, né? E que eu não conheço outro. Né? Não, eu não conheço outro. Porque eu só conheço o seu, Paulo. Eu só conheço o seu e eu acho maravilhoso. A gente pode copiar e colar do Paulo, pode pedir para o Paulo vir aqui também uma vez. Caxias é pertinho da gente, né, Paulo? Eu vou aí de bicicleta, querida. Eu vou dar aí por cima de Petrópolis. Para o Mato Grosso do Sul vai, né? Não dá. Não dá. São 29 horas. A Corumbá. Vai, não, passando aqui. Mas eu penso que eu acho que assim, é toda uma questão política, né, de tratativas. Tudo. Eu penso assim, que é algo que vai gerando, né, as demandas vão surgindo. Talvez até quando foi feito, né, pensada a Lei Maria da Penha, e aí se estava estruturando também juizados, centros de atendimento à mulher, quer dizer, então o foco também estava voltado, né, a atender melhor a mulher em situação de violência, né, e criar, de repente, estruturas para que ela podia ser atendida, investimentos para esse serviço. Pensando mais na mulher, né? Na mulher, né? O foco principal, né? Inclusive, a gente teve alguns problemas com mulheres que achavam que esse atendimento ao homem diminuía essa dor da mulher, que a gente estava dando, a gente teve aqui em Petrópolis tivemos esses problemas. Algumas mulheres feministas, algumas fizeram um trabalho contra isso, elas não aceitavam que a gente estava dentro, parecia que a gente estava passando a mão na cabeça do outro, elas não conseguiam ter esse entendimento que a gente estava só facilitando, porque como o Paulo falou, muitos desses casais brigam, ela vai, pede uma medida, tem um processo, aquilo continua, mas eles voltam. Não é? Eles têm uma família, eles têm filho, e quando o homem, o que a gente vê na nossa realidade aqui, que quando o homem vai para esse grupo reflexivo, que inclusive antes da reforma da lei, da parte terapêutica, a gente não podia, a gente era obrigado a colocar, a afirmar, falar para todas as pessoas que não era um grupo terapêutico. Era o tempo todo a gente era obrigado a falar isso, não é terapia, não é terapêutica. Agora a gente tem isso, a gente vê que era necessário mesmo, que é necessário mesmo, mas eu penso que pela quantidade, eu não sei como é que é em Caxias, Paulo, aqui a gente vai ser difícil conseguir terapia para todo mundo. Nós temos aqui em Petrópolis também um grupo de justiça restaurativa que os homens que cometem a violência doméstica, que é colocado, né, que o gatilho foi o álcool, a droga, nós temos um grupo de psiquiatras do Ministério Público
Dr. Jairo Verne, ele é professor na UF, ele tem esse grupo na UF e ele faz esse trabalho de atendimento com a gente. Um trabalho de psiquiatria, dá remédio, faz atendimento, é um grupo, são 4 psiquiatras, 2 psicólogas, assistente social. Então, a gente tem essa ajuda, essa parceria com o Ministério Público. Mas, por sorte, entende? Não é que o nosso promotor ele quis trazer, ele alinhavou todo esse programa e é um programa muito bacana. A gente consegue o atendimento, mas também não tem como. Não são para todos. Infelizmente, é o que acontece. É igual o grupo reflexivo. Eu tenho muito mais audiências, eu tenho uma média de... Antes era um dia só por semana, de 25 a 30 audiências num dia da semana. Agora já estamos com 2 dias, pelo aumento. Como eu faço com todos esses homens? O juiz acaba tendo que escolher qual homem vai para o grupo, né? Os outros ficam perdidos. A gente não tem nada que possa fazer. Então, Paulo, eu queria saber isso. Vocês conseguem fazer um atendimento com todos esses homens? Aí em Caxias existe? Vocês dão conta? Não, nós não damos, né, conta. Logo de cara, nossa equipe também é uma equipe muito pequena, né? Nosso município ele tem quase 1 milhão de habitantes. Dentro do estado do Rio de Janeiro, nós estamos sempre no ranking, nesse pódio nefasto, né, da violência doméstica em todas as modalidades. Ano passado, fomos campeões no feminicídio. Então, o município no estado do Rio de Janeiro que mais matou mulheres foi o nosso. O nosso desafio ele é imenso. Aquela colocação que a Sandra fez, né, sobre o momento histórico em que estava se estruturando também o próprio advento da Lei Maria da Penha e a criação dos espaços, né, de fortalecimento das mulheres e tal, é super pertinente essa colocação, mas eu gostaria de trazer aqui uma provocação no sentido de: se nós homens somos os causadores da violência, porque somos nós que agredimos as mulheres, não está na hora da gente pensar, e agora, assim, passado esse tempo, né, já 14 anos da lei, da gente pensar na inclusão desses homens, não apenas na parte final do processo, porque quando você me pergunta, Estela, se nós damos conta, e eu te respondo imediatamente que não, a impressão que eu tenho é que o judiciário também não dá conta do fenômeno da violência. Ele é muito mais complexo. Então, ele precisa da participação efetiva de toda a sociedade. Então, o órgão judiciário, o poder judiciário, ele é um caminho e tem esse viés, né, punitivo e, assim, como nós colocamos logo lá no início da nossa fala, dentro desse processo todo de responsabilização, de fazer com que esse homem compreenda que a violência contra a mulher é crime. Então, nós não passamos a mão na cabeça de nenhum homem, nós não concordamos e não pactuamos dessa atitude. Por mais, eu acredito que, tanto em Petrópolis quanto lá em Campo Grande, os homens eles transferem essa responsabilidade para as mulheres, não é? Ou só aqui em Caxias que é assim. Não. Porque eu só trabalho com santo, gente. Os caras falam assim, não, mas foi ela. Eu assim, não estou interessado nisso. Estou interessado na parte que te cabe. E aí a gente tenta provocar eles justamente para que eles enxerguem isso. Ah, mas ela me agrediu primeiro. Ah, mas ela me xingou. Eu não fiz nada. Ah, mas ela me provocou. Ah, eu só empurrei. Ah, eu só... Né, ele joguei um cabide na cabeça dela. Isso. E aí a gente tenta... Olha só, vou fazer um retrato disso. Então, aparece aqui nessa fotografia você cometendo um crime. E aí, como aí? Criminoso eu? Sim. Não, você pode fazer uma... Eles pedem para fazer uma sindicância. Eu não sei se acontece em Petrópolis, em Campo Grande, mas eles pedem, faça uma sindicância na minha rua. Eu falei assim, cara, na tua rua? Olha, primeiro que eu não sou
policial, não é meu trabalho, não é minha atribuição. Mas se eu fosse fazer uma sindicância, eu faria na sua casa. Primeiro, ao chegar lá, se eu vir um cachorro, eu vou ver qual é o comportamento do cachorro em relação à sua pessoa. Porque tem homem que chegou em casa, o cachorro coloca o rabinho entre as pernas e se esconde. Então, esse cachorro já vai me falar muito sobre esse homem, né? E conversaria com a esposa, conversaria com os filhos. É o caminho que eu seguiria. E não na rua. Porque na rua a gente trabalha toda uma imagem dentro da sociedade, né? Que ela é desconstruída dentro de casa. E aí, a maioria desses homens não tem outros processos, né? A maioria desses homens não estão respondendo outros tipos de crimes. Por isso a dificuldade, muitas vezes, deles reconhecerem realmente que o que eles praticaram na violência doméstica é crime. É crime, né? Eles falam, eu não cometi crime nenhum, eu só empurrei, ela é minha mulher. Estela, essa coisa de minha mulher, eu assim, isso me incomoda tanto. Assim, eu sou casado, eu tenho 3 filhas. Eu não me refiro à minha esposa como minha mulher, porque a nossa língua portuguesa, ela é estranha nesse sentido, né, de colocar a mulher em um determinado lugar. E eu vou respeitar os outros pensamentos, mas é um pensamento muito particular, muito pessoal. Minha mulher soa para mim como se esta mulher fosse um objeto, fosse uma coisa. Por exemplo, eu estou com uma caneta, eu digo, esta é minha caneta. Então, eu uso esta caneta na hora que eu quiser. E eu percebo que os sacerdotes, na hora da cerimônia do matrimônio, e o juiz de paz, né, as autoridades constituídas, eles falam assim, eu vos declaro marido e mulher. Será que aquela mulher precisou da declaração daquele cidadão ali para ela, agora, a partir daquela data, ela ser mulher? E aí a ideia, pelo menos no meu pensamento, é de que aquela declaração você passa a ser dele. Mas ele não passa a ser homem dela. Entende? Ele é o companheiro, ele é o marido, ele é o esposo. E até mesmo na língua as mulheres não se referem assim. Não é comum a mulher falar para uma outra pessoa, meu homem. Ela vai falar o meu marido, o meu esposo, o meu namorado, seja lá o que for outro adjetivo, mas geralmente elas não falam. Porque tem uma conotação completamente diferente. Totalmente. Geralmente. Agora, nós homens, a todo momento, em todo momento, a mulher do presidente, elas perdem o nome, até o nome elas perdem. Elas perdem a própria identidade. Ela passa a ser algo ou alguém de alguém. Né? A mulher do presidente ainda passa a ser a primeira-dama, né? Agora, quem não é a mulher do presidente continua sendo a mulher daquele mesmo, né? Exatamente, a mulher é a questão do patriarcado, né? Ela sai, né? Vamos dizer assim, da família tradicional. A mulher é entregue pelo pai, né? Sim. Por esse sistema em que ela pertencia àquele núcleo, aquele grupo, aquele pai, né, patriarcal, e é entregue ao homem, ao marido, né, no caso. Então, é bem essa ideia de posse mesmo. E aí eu acho que a gente precisaria, assim, nós que trabalhamos com essa temática, que é desafiadora, porque trabalhar com homem autor de violência tem essa conotação que vai levantar, vai suscitar críticas, né, e pensamentos errôneos, né, como a Estela ela já colocou, né, nós também sofremos isso até hoje. Eu participei de uma conferência estadual dos direitos da mulher e fui na mesma condução que outras pessoas que desconheciam na íntegra o centro de referência do homem, só conheciam de ouvir falar, mas por ter na sua placa a palavra homem, a pessoa falou assim, Paulo, a minha vontade é de jogar uma bomba naquele espaço. E aí eu expliquei, olha, mas ali não é para isso. Mas me disseram. Então, te disseram errado, porque lá são homens trabalhando com outros homens pelo fim da violência contra a mulher. Essa é uma campanha que surgiu, né, no dia 6 de dezembro de 1989, lá em Montreal, por conta de um homem entrar numa universidade
de engenharia e matar 14 mulheres pelo fato delas estarem estudando engenharia. E depois ele comete suicídio. Na carta suicídio dele está dizendo que mulher não deveria fazer engenharia porque engenharia é coisa de homem. Então, lá surgiu a campanha de homens que ficaram incomodados com esse tipo de prática. Então, são homens que se incomodam, né, que vão trabalhar com outros homens pelo fim da violência contra a mulher, jamais compactuando. Então, nós temos esses desafios aqui também, temos essas resistências e nós não damos conta, porque o município é grande, embora nós temos o nosso espaço, nós carecemos muito ainda de um olhar dos gestores públicos, porque um dos desafios, além dos desafios práticos, é sensibilizar os gestores. Porque a cada mudança de governo, né, há a intenção de encerrar esse trabalho. Porém, nós conseguimos galgar um passo um pouco mais elevado no sentido de não ser mais uma política de governo, mas uma política aqui do Estado, né? Uma política do município. Então, uma política pública. Então, nós temos uma lei de criação, então nós temos uma história. O trabalho começa em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, já com as experiências anteriores no Núcleo de Atendimento à Mulher. Depois, em 2009, o projeto ele é aprovado. Em 2011, é inaugurado o espaço. E em 2014, aí vem a lei de criação, né? Nós ganhamos a nossa certidão de nascimento. Então, agora, mudando o governo, o centro de referência ele permanece. Ele não sofreria solução de continuidade, a não ser que tem que usar outros mecanismos legais para poder extinguir esse espaço. E eu quero fazer uma colocação que eu acho que é bem pertinente, né? Eu acho que, assim, para a gente poder trabalhar com eles, a gente tem que ter todo um aparato teórico, conhecer todo o movimento feminista, porque eu acho que esse tem que ser o olhar, né? A gente está ali fazendo, lógico, um serviço de acolhimento, a gente não está ali fazendo o julgamento, né, dele na hora da condução, mas a gente tem que ter todo esse entendimento, fazer, às vezes, as intervenções que são necessárias no momento, mas ter essa base, né, para a gente poder não colocar eles numa posição de coitados, né? Assim, acho que a gente entende as consequências, né, que todo esse sistema acaba ocasionando para essa masculinidade, mas entender que eles ainda, enquanto grupo, estão numa posição de privilégios comparados em relação às mulheres. Então, a gente tem que fazer essas provocações. Aqui, o nosso grupo, ele é um grupo, a gente fala grupo reflexivo justamente porque ele não tem esse caráter terapêutico mesmo, né? Tanto que é um grupo multidisciplinar. A gente trabalha com duplas na coordenação, e é um homem e uma mulher, porque a gente já procura trabalhar com essa questão da igualdade ali na condução, dos papéis, né? E aí a gente vai ter colegas que são do serviço social, colegas, né, que são do direito, que tem toda uma construção, então eu acho que cada um contribui de alguma forma. Mas aí a gente faz os encaminhamentos desses homens, porque muitas vezes eles também precisam de um outro suporte, de um outro apoio, de um outro um olhar terapêutico, eles precisam realmente. Então, já tive homens que chegaram, solicitaram encaminhamento. A gente tenta fazer as parcerias, porque até para fazer esses encaminhamentos terapêuticos são difíceis de a gente conseguir, porque o público que mais chega para a gente no grupo são pessoas que economicamente renda 1 a 2 salário mínimo, que foi o levantamento que eu fiz. Então, assim, tem que ser o serviço público. A gente tem dificuldade de conseguir acesso a eles. Então, assim, é um trabalho que vai além só do grupo, é um trabalho depois do grupo, né? De como a gente dá esse fluxo para esses homens. E aí aqui, pelo menos em Campo Grande, mas também eu sei que tem outros lugares que estão se formando grupos independentes do judiciário para discutir essas questões de masculinidades, né? Então, eu tenho um grupo aqui em Campo Grande que o pessoal se reúne uma vez por mês, e aí a gente conversou, até eu já fiz encaminhamento de alguns homens que concluíram os encontros e queriam continuar, né, refletindo, discutindo. Então, eu acho que conhecer e ter essa comunicação é importante, porque senão a gente às vezes remexe
discute, faz provocações, mas são, às vezes, momentos que, por exemplo, no nosso caso, são 4 meses que eles ficam, né? São 16 encontros. 4 meses para uma vida inteira num sistema de crenças, numa forma de agir, é pouco, né? Mas, às vezes, a gente planta algumas sementes, então é preciso que esses homens tenham também outros lugares para poder, de repente, dar uma continuidade, né, desse trabalho. Sim. Por isso que a formação dessa rede, né, eu acho que agora, com essas mudanças, a formação dessa rede vai ser importante, porque a gente já trabalha aqui assim também, já faz alguns encaminhamentos para dentista, para médico, para tirar documentação, para fazer curso, né? Tem alguns encaminhamentos que a gente também considera importantes aqui. E a gente vai precisar continuar fazendo. Aqui, Tem desculpa, aqueles que Adriana. também não querem ir embora, né? Pois é, não é, Graça? A gente teve homens que Querem não querem, né? continuar. E a gente também tem um trabalho bacana que a gente já fez com eles, curso de panificação, porque às vezes você faz todo um trabalho, o homem sai dali desempregado. E às vezes o que leva à violência é o desemprego também. Então a gente já deu curso de jardinagem, cursos grandes, bacanas, sabe? Para eles terem uma profissão. De barbearia, né? Barbearia que chama, né? Ensinando eles. E porque, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe a questão, vocês devem ouvir muito isso, da repetição, né? Porque o homem também chega ali para a gente, quando a gente está naquele envolvimento, você faz 16 encontros, aqui nós fazemos de 12 a 14, então a gente fica envolvida, né, com aqueles homens, e a gente começa a saber a vida, como é que é, geralmente, quase que unanimemente, eles estão repetindo o que eles aprenderam quando criança. A mãe apanhou, o pai, né, do pai, tem toda uma coisa assim. E a mulher também teve uma mãe que apanhou, que ela viu, e ela repete esse comportamento. É o que a gente chama de teoria da aprendizagem social, né, Estela? Por isso que é importante da inclusão todos em grupos, né, na questão da violência, né? Aquele que sofre, aquele que comete, mas também aquele que está ali no cenário, né? Como as crianças, né? Há pesquisas que sinalizam que aquelas crianças que vivenciam nessa situação, elas têm uma grande chance de se tornarem ou uma vítima de violência ou futuros autores, né? É o que a gente coloca como o processo de repetição de comportamento, a teoria de aprendizagem social, né? Que você está colocando é muito importante, sim. Pois é. Vocês percebem isso também, Paulo, Sandra? Sim, Estela, isso é muito recorrente, inclusive, no primeiro momento, na nossa entrevista individual, nós apresentamos um questionário e aparece bastante esse modelo, né, de ter presenciado, né, ou convivido num ambiente em que a violência é utilizada na resolução dos conflitos. Mas eu quero destacar, além da questão da teoria de aprendizagem social, né, que aponta para esse caminho, o inverso também acontece, porque ele não pode ser determinante das escolhas daquele indivíduo. Claro que ela vai se apresentar ali, né? Ele mas quando esse sujeito ele se coloca e percebe que ele é que faz as escolhas dele, independe da origem dele, da fonte em que ele bebeu. Então, quando a gente se depara com casos assim, isso enriquece bastante e também é muito recorrente. Então, eu tenho um caso, na verdade está vindo 2 casos, mas eu vou relatar apenas um, de um homem que ele rompeu com o relacionamento com a companheira, saiu para trabalhar.
ela processando aquelas informações, não digeriu muito bem, foi ao local de trabalho dele, ele saiu à portaria, e quando ele saiu à portaria, ela estava com a criança no colo, o filho do casal, coloca essa criança no chão e começa a agredi-lo, né, de uma forma muito violenta. Ele falou para mim: Paulo, naquele momento, a vontade que deu era bater nela, para poder me desvencilhar daquela situação. Ele é um homem muito alto, muito forte, trabalha na área de segurança, corpulento, mas veio à minha mente, à minha memória, o seguinte episódio: meu pai batia na minha mãe e eu presenciava aquilo. E eu não concordava. Eu não concordava com aquela situação. E aquilo me afetava bastante. E eu vi o meu filho ali no chão, porque ela colocou a criança no chão. Então, eu só contive para não ser mais agredido. Veio um grupo que separou e eu fui à delegacia, né? Ele, de fato, tomou uma atitude. Aquela atitude, não sei se a Sandra tem essa experiência, mas quando o homem ele é orientado a fazer, né, um registro de ocorrência quando, na ocorrência de um crime, né, por parte da mulher, ele dificilmente ele vai à delegacia, e quando ele vai, é muito comum encontrar informações dos policiais, e uma delas toma uma atitude de homem. Exatamente. Se um homem desse tamanho aqui apanhou de mulher, toma uma atitude de homem. O que seria esta atitude de homem? Bem, esse homem que eu estou me referindo, neste caso, ele de fato tomou uma atitude de homem. Ele conseguiu controlar aquele impulso, aquele ímpeto, aquela vontade que veio naquele momento e procurou a parte legal, né? E muitos homens se queixam nos grupos porque na legislação não existe uma lei parecida com a Lei Maria da Penha. E a gente explica porque não há necessidade de ter, porque o Código de Processo Penal já veda isso. Na verdade, ele não vai falar nem de homem nem de mulher, ele vai falar das relações familiares, ele vai falar dos cônjuges, então está contemplando tanto o homem quanto a mulher. Só que o Código de Processo Penal não estava dando conta, não resolvia a questão da mulher, sobretudo a questão da mulher, né? E aí precisou se colocar uma lupa, né, dentro desse código, né, e Lei Maria da Penha. Então não é assim para discriminar homens, não, é para proteger as mulheres de nós homens. Então, como cidadão homem, masculino, eu me envergonho de precisar ter uma legislação na nossa nação que proteja as mulheres de nós. Olha que essa minha fala não é contrária à Lei Maria da Penha, eu sou a favor da lei, né? E ela vai avançando ao longo dos tempos, vai, né, sendo acrescida alguns detalhes, sou a favor da lei, mas eu gostaria que não existisse. Não para que as coisas ficassem do jeito que elas estavam, do jeito que elas estão. Não, que não existisse esse tipo de violência. Porque é uma violência que é cometida contra uma pessoa pela qual nós nos vinculamos afetivamente, né? Então, esse homem ele foi à delegacia, fez o registro de ocorrência. Você falou, né, de sorte, né? Essa é uma palavra que acho que é estranho, a gente precisa dar sorte, né? Tem que dizer sorte para os gestores, sorte aonde a gente vai. Eu não gosto de ter sorte, eu acho que as coisas deveriam funcionar, sem depender do elemento sorte. Exatamente. Né? A mulher precisaria ir na delegacia, ela indo à delegacia, ela ser atendida, bem recepcionada. Né? Não, mas ela tem que dar sorte de ter uma mulher lá para ela ser atendida, ela poder ter espaço para verbalizar. Eu não gosto desse negócio de sorte, não. Acho que as coisas deveriam funcionar. Né? É verdade, é verdade. Mas esse homem ele deu sorte, porque ele encontrou com um policial que pôde ouvir, e ao ouvir
ele percebeu a detecção da ocorrência de um crime e fez o trabalho dele, que foi registrar uma ocorrência criminal. Por quê? Porque aquela mulher provocara nele lesões corporais, né? Assim, né? Ele saiu de lá todo desfigurado, né? E assim, foi o caminho correto. A atitude que os homens tomam, Fabíola, dentro né, reforçando aquilo que você disse, é a repetição de comportamento. Por quê? Porque ele já viu, ele já soube, a imprensa mostra isso todo momento, então fica meio que embutido dentro do conceito da masculinidade de que o homem não pode, aquele rostinho que mamãe beijou, mulher nenhuma pode encostar. E aí o cara se torna um desumano, né? E aí Por isso, assim, lá na frente ele vai ver o... Perdão. Aí, se vocês me permitem, né, a fala, é por isso a importância tanto do grupo reflexivo, né, para mudar esse olhar aí que você está colocando, né, essa crença, né? Então, o nosso desafio é esse, né, trabalhar na desconstrução dessa estrutura que a Sandra que muitas das vezes uma mulher ela tem esse olhar machista, às vezes sobre também essa situação. Não sei, às vezes, igual com um filho, né? Estela, né? A Estela sempre dá muito esse exemplo, né? Às vezes nós, como mães, às vezes a gente educa nosso filho, sem se perceber nessa repetição, às vezes assim, perpetuando aquele comportamento machista, né? Por isso que assim, eu admiro todos os trabalhos de grupo reflexivo. Acho que é importante para a mulher, para os homens. Quem sabe, assim, futuramente trabalhar num processo também na educação com essa temática, né? A educação é uma grande parceira. Na verdade, a gente tá... Você quer falar, Graça? Aí depois eu falo. Desculpa. Eu só queria falar com a Fabíola, né, que eu tenho repensado até muito quando eu falo em relação às mulheres, porque elas também vêm reproduzindo isso na vida, né? Em algum momento lá, elas também aprenderam esse machismo e vieram também educando assim, e aí o processo agora mesmo, né? E a gente não se dá conta, né? E percebe, por isso que a importância de trabalhar essa crença, né? Essa percepção, né? É tirar do papel mesmo essas coisas que estão ditas lá, e a gente tem uma legislação avançadíssima, e eu acredito, né? Tô nesse processo aí já há um tempo, porque eu acredito, eu sempre falo isso para vocês. É o que eu falo, todos nós estamos inseridos dentro desses modelos, né? Dentro desses papéis. A gente, se for fazer uma reflexão, todo momento tem que estar lutando contra o nosso machismo, nosso racismo, nossa homofobia. A gente fala muito isso nos grupos, porque a gente está dentro dessa sociedade, dessa cultura. E às vezes nem percebe, né, Sandra? Sim, e muitas vezes a gente pode reproduzir, pode não, né? Acaba, se não fizer esse olhar, como o Paulo trouxe, a gente vai estar trazendo comportamentos muito naturalizados, como se fosse, né, práticas às vezes de violência, como se fossem coisas naturais, né? Porque numa das questões, falando da questão da violência para eles trazem muito isso, histórias de vida em que tiveram muitos episódios de violência, até no que eles falam que é correções, né? Até de que a gente, quando vai ouvir a fala, são verdadeiras violências físicas que eles sofreram, mas eles trazem isso de uma forma muito naturalizada, como, não, meu pai fazia isso assim, assado comigo, mas eu já estou bem, eu sobrevivi, e graças a Deus ele fez isso, senão eu não seria um homem hoje. Eles trazem muito isso, né? A violência associada com essa ideia da virilidade, da potência, da força, né? Então, e isso é muito fácil eles utilizarem esses recursos da violência nas suas relações, seja com a companheira, seja com os filhos, né? E também uma outra coisa que me chama muita atenção, como eles são iniciados também muito precocemente a questão da sexualidade, e isso é encarado para eles como uma questão também de virilidade, de potência. Eles não percebem isso como abuso, né? A gente já teve histórias de meninos que foram iniciados por mulheres mais velhas com 11 anos, 12 anos, e aí eles trazem esses relatos como se fosse, nossa, olha, eu, né,
comecei cedo, garanha, quer dizer, então a gente vê o quanto que é distorcido, né, essas percepções. E aí o grupo tem esse papel de poder trazer isso à tona. Não, mas peraí, será que é isso mesmo? O que isso te trouxe, será, nas suas relações? Né? Então, assim, são N situações. Essa questão do registro também aqui acontece muito, a gente faz bastante essas orientações do direito que ele tem, né? Se ele sofreu uma violência, dele ir numa delegacia e registrar isso. E alguns já trouxeram o episódio de chegar e realmente, às vezes, o policial chegar e fazer uma piada, ridicularizar ali, e aí a gente traz toda essa questão do machismo, né? E que isso são, não vamos dizer que são todos profissionais, mas que, infelizmente, esses profissionais eles estão fazendo desserviço, né? Quando eles agem dessa forma e trazem e reforçam, né, essa ideia de que eu vou resolver os meus problemas utilizando a violência. Então, é muito comum realmente surgir essas situações e a gente vai trazendo esses dados para eles. Não, se você sofreu, se você está se sentindo de alguma forma perseguido, você não pode ter uma reação desproporcional àquela que você está sofrendo, porque eles trazem muito, né? Não, ela me provocou. Mas aí, às vezes, a reação que ele vai ter é tão desproporcional, até pela própria compleição física, né? Que ele vai, muitas vezes, colocar aquela mulher, às vezes, hospitalizada dentro do que ele traz como justificativa para ele ter agido com a violência. Então, isso que você falou, Paula, é muito comum a gente realmente ouvir aqui no grupo. A gente até viu muito essa naturalização, né, de algumas situações agora na pandemia, né? Sim. Vou até comentar dos memes, né, Sandra? Os memes que a gente viu, aí acho que todo mundo recebeu, né, um memezinho que a gente olha, acha um pouco engraçado, né? Como que a gente resolve a situação com o marido em casa, a gente amarra ele, bota no quarto, ou então a gente amarra a mulher, né? Bota um pano na boca dela. Muita gente recebeu memes assim, e na hora realmente é engraçado, né? Assim, a pessoa começa a rir, e depois você pensa que foi necessário, né, a gente ter algumas estratégias urgentes aí para poder tirar mulheres de casa, né, resolver algumas situações por conta de naturalizações que a gente tem, né, banalizações de coisas que acontecem todo dia, né? Muita coisa para a gente pensar mesmo, muita coisa para a gente se desafiar todo dia e pensar mesmo as nossas ações, né? Como que a gente vai fazer isso aí nesses tempos, né, de pós-pandemia, né? E foi uma pena, né, esse tempo, essa questão, a gente estava cheio de projeto bacana, cheio de coisa para fazer, porque essa questão, por exemplo, dando o exemplo dos grupos, tanto das mulheres quanto dos homens, é uma coisa que a gente começa com pequenininho, no começo 6 homens e vai, e o tempo corre muito, igual e como você vê no caso da gente aqui em Petrópolis, mais de 800 homens já, né? Quer dizer, olha que trabalho bacana, e a gente contabilizado ali, a gente vendo, não tem reincidência, como eu falei no começo para vocês, a gente tem uma, quer dizer, e os homens multiplicadores, isso a gente acha bacana também, né, o Paulo, você lá com esse trabalho, esses homens vão passando isso, né, vão passando para os outros, e para os outros, e para os filhos, é uma rede, né, você vai criando. É precária ainda, a gente ainda precisa de muita coisa, muito caminho a ser caminhado, né? Mas a gente não pode deixar para lá, né? A dificuldade, né, que a gente enfrenta, e aí é bom também frisar, como aqui no Centro de Referência do Homem está vinculado ao Departamento dos Direitos da Mulher, essas dificuldades, esses desafios também são sentidos também pelos centros especializados de atendimento da mulher, né? Então, como eu falei assim, nós temos o desafio de trabalhar com os homens autores de violência doméstica,
mas um desafio que se coloca diariamente é a sensibilização dos gestores, quer seja ele, né, do judiciário, do executivo, tanto municipal quanto estadual, até federal, sensibilizá-los se torna um desafio até mesmo maior do que o próprio trabalho em si, por conta da precarização, né, do próprio serviço. A questão da naturalização, né, da violência, isso tem, na verdade, de natural não tem nada, nós aprendemos a ser violento, e se a gente aprende a ser violento, a gente pode aprender a não ser, né? Se a gente aprende a usar a violência, a gente pode aprender a não usar. Eu queria fazer aqui a citação de uma pesquisa da Plan. A Plan é uma ONG feminista internacional e ela é voltada muito para o público infantil. Então, ela trabalha com meninas. E ela fez uma pesquisa aqui no Brasil, contemplando todas as regiões de meninas da escola pública, escola privada, com 1.771 meninas, né? Fazendo um recorte sobre a questão da divisão das tarefas domésticas. E a gente observa que nós, homens, quando existe divisão de tarefa, nós somos apontados para fora da casa. A Sandra levantou a questão, né, da sexualidade, né? O quanto antes a gente inicia esse processo para mostrar que somos homens. Então, quer dizer, somos homens a partir da virilidade, né, do desempenho sexual. E olha só que coisa estranha, né? Mas, enfim, de nossa cultura, a gente vai respondendo a esses scripts sociais, papéis que foram escritos por não sei quem, mas que a gente vai reproduzindo de forma massificada. E na pesquisa da Plan, ficou muito destacado, mais de 90% daquelas meninas entre 7 e 14 anos de idade, elas arrumam a sua cama quando vão para a escola, estudando de manhã. E só 11% dos meninos têm essa prática. A mensagem que vai passar é o seguinte, que arrumar a cama é coisa de mulher, então eu não faço isso. E aí, agora você imagina um menino que cresceu, foi formatado desta forma, e desta maneira, encontra com uma parceira em que ali cresceu num ambiente em que as coisas eram mais equânimes, né? Todos tinham que fazer. Provavelmente isso vai suscitar conflitos, que pode gerar confrontos, né? Que pode gerar violências. Então, de práticas, né, simples do cotidiano, né, de coisas simples do dia a dia. Eu costumo trazer uma linguagem bem mais simplista para trazer essas questões que a gente vai demarcar, né, como questões de gênero, aquela questão do rosa e do azul. Eu faço uma pergunta e faço uma provocação. Geralmente, quando eu estou falando para adolescente, imagina um pai levando um casal de gêmeos, filhos gêmeos, ao parque para ensiná-los a andar de bicicleta. Só que é um casal de filhos gêmeos, então de 5 anos de idade, menino, uma menina. Ele comprou uma bicicleta para cada um. Aí eu pergunto, qual é a cor da bicicleta do menino? Aí o público em geral geralmente fala azul. E não importa o público, geralmente falam azul. E quando pergunto a cor da bicicleta da menina, eles falam rosa. Aí eu faço uma provocação. Eu sou ciclista e sou homem. A minha bicicleta não é azul. Aí eu falo, a minha bicicleta é preta e vermelha. Aí eu faço assim com a mão. Aí todo mundo diz, Mengão, é Flamengo. Aí eu falo assim, mas quem te enganou? Eu falei que a cor da minha bicicleta é preta e vermelha, mas o meu time não é Flamengo. Eu sou botafoguense. Aí eu falo assim, mas como pode? Mas por que não pode? Entende? A gente vai... É tão cauterizada a coisa, está tão entranhada nos nossos poros,
que se torna um desafio. Não vai ser ali com os encontros, né? E as metodologias elas vão variar de município para município, mas é como a Sandra colocou, fica ali uma semente, né? E se esse homem ele se dispõe a cuidar daquela semente, eu uso a metáfora da ferramenta, né? Ele se apropriar das ferramentas que são disponibilizadas naquelas reflexões que fluem ali, né, dentro do grupo, ele pode ter uma vida melhor sem o uso de violência. E aí, corroborando o que você, Estela, colocou, de que as reincidências, né, e chamar de reincidência, eu falo assim, o retorno a responder novos processos na justiça. Né? E a gente tem essa consciência de que esse não é um indicador fiel, porque outras violências, né, como violência simbólica, pode estar sendo produzida, que não sejam perceptíveis ao ouvido de um policial. Né? Então, não vai gerar um processo judiciário. Né? E aquela mulher pode também não quer, essa segunda mulher, né, pode também não querer fazer um registro, né? Exato. E aí, para resolver ou ter uma tentativa de... nós temos mulheres na nossa equipe, a gente valoriza também essa equidade dentro do grupo, Sandra. Né? Sempre a gente procura, na medida do possível, sempre ter um par de técnicos, né? E aí também de saberes. Né? Então, geralmente um psi, um assistente social, um psi, um advogado, né? Sempre mudando ali o técnico capacitado na condução dos grupos reflexivos. Então, como nós temos na nossa equipe uma assistente social mulher, o que a gente faz? A gente liga, faz uma pesquisa com as mulheres ou ex-companheiras, né, daqueles homens que foram atendidos 1 ano depois dele ter passado pelo processo reflexivo, para aferir se houve ou ela foi capaz de perceber alguma nuance de mudança ou uma mudança profunda. E aí é um relato, né? Através do relato, a nossa assistente social ela acaba coletando esses dados e, assim, as informações que a gente tem coletado até o presente momento, essa pesquisa ainda não está fechada, mas o número que a gente já levantou, assim, 100% das mulheres perceberam mudanças. E desses 100%, eu vou dividir em 2 classes. 70% delas perceberam mudanças assim, consideráveis, nítidas, altamente perceptíveis desses homens. E notem, algumas ainda permanecem com eles, mas a grande maioria não tem mais vínculo afetivo com eles. Por quê? A questão da conjugalidade foi rompida, mas a parentalidade se estende por conta dos filhos. Então, ela sabe da vida dele, sabe até mesmo do comportamento dele, como é que ele está procedendo em relação aos filhos. Então, e 30%, né, das demais perceberam alguma mudança positiva na participação desses homens nos grupos. Então, é importante. E só para poder encerrar, porque eu falo muito e eu não quero monopolizar a fala, é só uma coisa que eu tinha anotado aqui, num determinado momento, sobre grupo, foi mencionado sobre grupos extrajudiciários, até mesmo extragoverno, que promovem esse tipo de trabalho. Então, aqui no Rio, nós temos o projeto Memo. Memo é homem ao contrário, eles produzem, né, grupos reflexivos para falar, né, bater o papo, né, com os homens sobre as suas angústias, né? Porque dentro dessa formatação que nós crescemos, o homem não fala sobre isso. Por quê? Nós fomos doutrinados a engessar o nosso dedão e dizer que tudo está bem, enquanto tudo está mal. A gente não compartilha, né? A gente não fala para o outro, e aí, como é que você está? Não, por quê? Porque nós fomos doutrinados para o sucesso e a gente não sabe lidar com os fracassos. Porém, os fracassos eles se apresentam diariamente na nossa vida. E aí, a condição que pegou o mundo de surpresa, essa pandemia, ela pode ser também como um fracasso. Por quê? Porque gerou escassez, gerou dificuldade de relacionamento, gerou dificuldade de comunicação, gerou falta de grana, gerou N situações. E como lidar com isso?
Então, como é que eu trabalho essas questões? E aí muitos homens vão usar recurso, vão usar a violência para poder trazer um alívio àquela questão. Só que, como eu disse lá no início, esse recurso ele produz um efeito bumerangue. A violência que eu produzo contra o outro, na realidade, é uma violência contra mim mesmo. Por quê? Porque eu estou violando a essência daquele ser, que é igualzinho a mim. Igualzinho no sentido de ser humano. Ele é humano, eu também sou, e aí, nesse sentido, nós somos iguais. Eu gostaria de dar essa contribuição e ouvir um pouco mais da Sandra, porque essa experiência que você relata, né, dos grupos, eu acho também muito positiva, e essa troca ela faz a gente rica, também ampliar, né, a nossa verdade. A gente não fez esse contato com as mulheres, eu acho super pertinente isso, eu já via, né, em outros espaços esse contato, mas como a equipe é a mesma que lida com eles ali na coordenadoria, então a gente não fez contato com elas, mas a gente fez uma experiência esse ano, né? Depois, participantes que já tinham passado pelo grupo durante o ano, a gente convidou para eles comparecerem em 2 encontros. E aí, de forma voluntária, né? Para a gente ver como que... Primeiro, se eles iam comparecer, porque uma coisa é eles irem por determinação, né? Uhum. E como que ia ser esse contato, né? Esse feedback deles, da percepção deles. E, assim, para a gente foi muito positivo. Compareceram 12 homens, né? A gente tinha, do primeiro ano, como nosso programa, ao todo já passaram 133, mas a gente procurou chamar só os que já tinham completado um ano, né? Desse grupo. E aí foi super, assim, positivo esse retorno. Eles trouxeram essas questões dos relacionamentos, né? De melhoras nesses relacionamentos. Tinham 2 que tinham procurado outros grupos, tinha um que estava num grupo do grupo religioso deles, tinha um outro que estava no AA, né, porque ele tinha uma questão com abuso, né, de álcool também. Tivemos um que teve uma reincidência desse grupo, mas mesmo assim ele compareceu, então eu achei assim, muito positivo por ele estar ali, né, trazendo a experiência deles. Tinha alguns que estavam em novo relacionamento e aí trouxeram umas experiências de situações ali, de estresses que ele manejou de uma outra forma. Então, assim foi muito para a gente, como um programa que a gente também ainda está ajustando muita forma dessa avaliação, que eu acho, como eu falei no início, que é um desafio, né? Foi muito positivo esse retorno, de ouvi-los, né? Não só fazer uma análise de processo, porque às vezes o processo pode chegar ou não, mas ter esse retorno das falas e também de como que essas reflexões foram positivas para ele dentro dessas relações, foi muito bacana. A nossa ideia é continuar fazendo, né? A gente, se pudesse ouvir todos, era ótimo, mas eu vejo também, pelo menos na minha realidade aqui do Estado, o quanto que é importante, às vezes, parcerias com universidades, que às vezes podem fazer esse estudo mais aprofundado, fazer essa coleta de dados, né? Porque às vezes a gente fica tão na prática, no dia a dia, na execução, e aí fazer esse acompanhamento e de uma forma assim, respaldada, né? Porque eu acho que toda pesquisa também tem os seus passos, né? Eu acho muito rico. Então, a gente está tentando formar algumas parcerias aqui para poder trazer esses dados, né, conseguir trazer esses dados de uma forma mais aprofundada. Mas esses encontros, assim, depois de um tempo, nossa, foi tão legal, porque apareceu o primeiro homem do primeiro dia do grupo, lá de 2017, que veio, que a gente fez um pouco antes de acontecer a pandemia, a gente fez o encontro em janeiro. Então, eu achei super legal ele ter aparecido e ter trazido assim, a experiência dele, né? A gente, como a Estela falou, a gente acaba tendo os vínculos ali, a gente está acompanhando, então a gente fica também, como será que ele está, né? Como é que eles a gente fica na torcida, né? A gente, né? Então foi bem bacana, assim, esse feedback pós-grupo, né? A Graça não está mais? Não, né? Graça? Ela tá sem. Tá ouvindo? Será que ela saiu? Eu queria que ela falasse, mencionasse rapidinho, a gente fez ela e a psicóloga. Um grupo
um grupo que o juiz mandou que era só de homens que tinham sido presos, lembra, Graça? Sim. Foi ótimo, foi excelente o grupo. Aliás, foi assim, uma experiência maravilhosa, né? Foi difícil assim, no começo, porque a gente teve a resistência, né, de alguns, mas depois a gente trabalha vários temas, né? A gente não trabalha só violência, né? A gente também trabalha a saúde do homem, né? Como o Paulo trabalha lá também. E daí a gente teve esse envolvimento com eles, assim, foi muito interessante. Eu acho que teve uma reincidência, né? Mário Lúcio. Eu não... Mário foi aquele que cegou a mulher? Mário Lúcio, eu não tenho certeza, porque eu não tive esse contato mais direto com ele. Mas, assim... Não lembro o nome, já tem um tempão, né? Então, assim, foi muito bom esse grupo. Porque eles estavam muito revoltados, né, Graça? Muito eles ficaram presos por muito tempo. Foi muito difícil eles pegarem o ritmo, porque era a culpa o tempo inteiro de ter ficado preso, uma revolta, e era uma prisão, assim, alguns ficaram 3, alguns ficaram 4, e alguns ficaram 2 semanas, e assim, era difícil eles pegarem um ritmo. Mas, assim, eu chamo a atenção para o dia que a gente fala da Maria da Penha, sabe? Que eu acho até que eu já comentei isso com a Sandra, num dos nossos encontros anuais, que é um dia que eles realmente gostam, que a gente explica tudo. E eles falam também com a gente que queriam ter uma lei só para eles, né? E aí, quando a gente fala por que da existência da Maria da Penha, eles entendem melhor, né? E depois vem a segunda reunião, que a gente amarra todas, né, uma na outra. E aí eles já querem levar a Maria da Penha para aquele vizinho, né, que está arrumando confusão já no bar. E, né, todos levam uma para casa, né, para poder ver, assim. A gente dá a revistinha, né? A cartilha. A cartilha, E depois tem aqueles que não querem mesmo ir embora, né? Tem aqueles que não querem... Tem uma variedade, não tem assim a dizer que, né? Tem motorista de ônibus, tem pedreiro, tem vendedor, tem várias pessoas, né? Já teve advogado, já teve até polícia, né? Então não tem ainda assim um perfil, né? O perfil a gente está para fazer ainda, levantamento desse perfil nesses anos, né? E assim, eu acho que tem sido ótimo, acho que tem sido maravilhoso. E as experiências todas que eu conheci até hoje, nesses anos todos, têm sido muito boas. Eu espero que a gente só cresça, né, com isso, que agora a gente vai ter mais, né, esse avanço, né, eu acho que foi muito importante. E agora lá, né, o artigo 35, que também sempre me angustiou um pouco, a gente ter mais oportunidades assim com ele, né? E trabalhar, né? Eu concordo com o Paulo, depende muito também de mobilizar, né? De sensibilizar os gestores, né? Sobre isso. Não é fácil, né? Falar sobre isso com eles também, né? É investimento, né? É em política pública, né? Não é fácil mesmo, nunca é fácil. Mas não dá voto. Se a gente mostrar, né? Se a gente mostrar esses resultados, igual a gente, né, sempre trabalha tanto, eu acho que aos poucos a gente vai dando aí 2 passos para frente, 3 para trás, e aí vai. Nós da assistência já estamos acostumados a andar um pouquinho para frente, um pouco para trás e conseguir. Deixa eu falar uma coisa rapidinha, que a gente também já ultrapassou demais o tempo, já tem mais de 1h30. O que a gente também está fazendo aqui, que começou a dar certo e parou com a pandemia, mas nós chegamos a fazer com uns 10 casais, foi mediação.
porque eu sou coordenadora do Sejusc, daqui de Petrópolis, do Centro de Mediação, né? E aí a gente buscava casais, a gente selecionava que continuavam o relacionamento e tinham filhos. E buscávamos mediadoras que eram psicólogas. E temos mediadoras que são psicólogas e atuam em área de família. E aí a gente fazia algumas sessões com eles para eles tentarem, já que teria continuidade, né, do relacionamento conjugal, para eles verem a questão do conflito, da comunicação não violenta, da solução adequada para o conflito que levou eles para aquele conflito que acabou indo para o judiciário. Começou a surtir um efeito bacana, mas aí a gente parou. É só para dar uma dica para vocês, porque de repente, né, tem ali no fórum de vocês, tem ali, é interessante esse trabalho de fazer uma mediação com os casais. Mas é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Foi super bacana, cada um tem, cada experiência é muito legal. Eu vou só vou fazer uma complementação que a Graça falou, que me veio. Essa questão dos grupos é tão interessante, né? Que você falou dos homens que estavam presos. A gente está com um grupo, um parceiro, na verdade, ele que é do sistema prisional. Aí ele acompanhou o nosso grupo e ele montou agora o Kenzo, né? Com esses homens, Maria da Penha, mas que estão em regime fechado, né? Então, a nossa ideia é depois da gente poder trocar mesmo, assim, porque eu acho que é importante, né? Assim, por mais que seja uma outra situação, né? Num outro enquadre, mas ali eles já também terem uma oportunidade de poder já ir refletindo. E o nosso, a gente tem, às vezes, essa questão aí questão muito quando eles vêm com a tornozeleira, né? A tornozeleira é um incômodo muito grande quando eles estão no grupo com o uso da tornozeleira, por conta dessa questão do reconhecimento social, né? De alguém ver eles com a tornozeleira, né? Dessa dificuldade, né? Deles entenderem que tem uma razão, geralmente quando esse homem vem com a tornozeleira é porque ele já está descumprindo, já tem um risco maior. Mas aí isso eles trazem bastante essa revolta de estar ali com aquele recurso, né? E aí a gente faz um trabalho de poder falar, não, é uma oportunidade, né? Você tá, de vez de você ficar em reclusão, né? Regime fechado, você tá aqui tendo a oportunidade de estar no grupo, né? E, enfim, mas é isso. A Graça me falou, eu me lembrei dessa situação. E Sandra, como você sinalizou como gostaria de fazer esse cumprimento, e eu sorri porque eu também iria fazer um cumprimento a essa fala, e eu sorri porque é muito parecido com a experiência que você teve, porque a gente teve uma parceria aqui com a Defensora Pública, que a gente não fez porque fomos impedidos por conta da pandemia, mas de ir no presídio e tentar conversar com os homens autores de feminicídio. No primeiro momento, se a gente conseguir a abertura com eles. Ela estava alinhavando, né, junto com o juiz da Vara de Execuções Penais, essa possibilidade, né, de se pensar nisso. E homens que estão iniciando um processo reflexivo, e assim, não sei se produz esse efeito nos grupos que vocês coordenam, mas quando a gente tem que passou por essa experiência prisional, o impacto nos demais, assim, é impressionante, porque eles começam a perceber que, assim, o rigor da lei, desconstruindo aquela ideia de que no Brasil apenas a questão da pensão alimentícia é que iria ensejar, o não pagamento da pensão alimentícia iria ensejar a prisão, né, de alguém, né? E assim, não, a violência contra a mulher também está ensejando isso. Então, nós temos esse projeto que está pausado e por conta da pandemia, e quando você falou também da questão das universidades, o nosso espaço está sempre aberto, então a gente está recebendo sempre acadêmicos
tanto da graduação, como do mestrado, como do doutorado. Nós temos um antropólogo social da UFRJ, hoje ele é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele passou 1 ano e 6 meses fazendo a pesquisa dele dentro, acompanhando toda a nossa rotina, tanto lá no judiciário quanto no espaço do centro de referência, pegou a dinâmica toda e produziu o trabalho dele. Temos o trabalho de pós-doutorado da Cecília Teixeira Soares. Temos uma professora aqui da universidade aqui da nossa cidade que iria fazer, né, desenvolver o trabalho dela de pós-doc, também dentro do centro de referência do ONU, mas também foi impedido por conta da questão da pandemia. Então, a gente está com um espaço aberto para justamente ouvir, né, e eu saio deste encontro hoje grato por conhecê-las e a prática de vocês. Vou absorver com a devida permissão de vocês essas ideias, né, que foram aqui divulgadas, porque eu acho que é enriquecedor quando a gente se encontra e se depara com práticas. Se você puxa essa questão do reencontro, eu achei bacana, muito pertinente. Vou estimular a equipe para viabilizar um encontro dos grupos, né, desses homens. E, assim, muito grato, Estela, Graça, Fabíola. A nossa delegada aqui, Estela, ela é petropolitana, a doutora Fernanda Fernandes, é uma parceira assim, muito atuante. Ela é daí da cidade de Petrópolis e atua aqui. Então, quero agradecer a oportunidade. Eu vejo aqui no chat, né, sempre sobe aqui uma mensagem, vejo vários alunos aqui de diversos cursos, curso de psicologia, curso de direito. Então, um abraço para vocês, gratidão também por vocês terem permanecido e a oportunidade de poder divulgar um pouquinho da nossa prática. Então, um beijo no coração de vocês e muito grato, tá, Estela? Muito obrigada. E acabando essa pandemia, a gente podia se reunir para a gente trocar as figurinhas. Cada encontro com os homens, vocês falam de quê? Para ver, né? Às vezes tem uma ideia bacana nesse encontro. A gente fala da lei, a gente fala de doenças, a gente fala de machismo, falamos de cada um assunto, mas de repente, né, tem um outro enfoque, uma outra abordagem, e a gente podia depois fazer, né, Graça? Uma reunião para a gente dar uma mexida, né? Com certeza para inserir umas coisas bacanas, né? Muito obrigada, criar, né? Muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Sandra. E foi muito bacana a Fabíola, que chegou aqui para colaborar também com a gente. Graça, minha querida. E vamos obrigada, aí. Gente. Eu adorei. Vocês não me viram, né? Mas eu adorei. Agora você está aparecendo, Graça. Agora você está aparecendo. Porque eu fiz um esquema aqui meio louco, mas só para dar um tchau para vocês. Queria falar para o Paulo que foi uma experiência também que eu senti depois trabalhando na Central de Penas e Medidas Alternativas, que quando eu converso com um homem que precisa lá cumprir algumas horinhas, né, para compensar, e todos aqueles que passaram pelo grupo têm um olhar diferente daqueles que não passaram. E eu sempre falava para minha colega, olha só, tem diferença sim, e eu ficava bastante feliz, né, com isso. Estou licenciada no momento, né, não estou podendo ficar perguntando para eles como é que está isso, mas estou super feliz de ter participado desse momento com vocês. E nas próximas oportunidades vamos continuar trocando ideias. Sandra, obrigada, meu coração, né? Abraço seu coração, e a gente se encontra esse ano, né? De Amém. Alguma forma, como sempre a gente se encontra, né? E vamos para frente aí com os nossos propósitos, que eu acho que eles são muito valiosos, viu? Obrigada por ter vindo. Eu tenho mil coisas para perguntar para vocês, né? Aqui a gente não consegue. Depois eu vou entrar em contato com a Sandra, com o Paulo,
para a gente. Nossa, muito bacana. Obrigadíssima. Eu gostaria de agradecer também rapidamente, né, o convite, né, a oportunidade. A Graça eu já conheci aí dos Fonavid da vida, né, mas né, gostei muito de conhecer a Estela, o Paulo, de trocar essa ideia com vocês. Agradecer ao pessoal. Eu vi aqui, né, a Keila lá do Nudem, do Mato Grosso do Sul, a Fernanda também, a Maria Fernanda, que é o pessoal lá também que está com os grupos. Acredito que tenha outros colegas que eu fiz aí uma divulgação para o pessoal participar, mas eu não consigo enxergar todo mundo aqui. Então, eu gostaria de agradecer bastante a oportunidade. Estamos à disposição para poder sempre estar fazendo essas trocas, que eu acho que é muito válido também. Obrigada. Muito mesmo. Obrigada, gente. Beijão para todo Beijo mundo. para vocês. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Fiquem bem todos. Tchau, tchau. Tchau. Ele é lá de Caxias. Então, não sei, mas. Um cara aí que postou uma mensagem agora no final. É, gente falando. Gostaram? Eu não vejo nada. Não, é só elogiar. Teca, então, como caiu algumas vezes, a gente vai ter que costurar esse vídeo, né? Putz, Vai ter que ver como é que vai fazer.